meu nome é Maria Helena Manso, sou psicóloga, trabalho também com a parte financeira. E a proposta desse trabalho com a Roberta é a gente falar sobre os afetos, né, Roberta? Que engloba emoções Isso, e sentimentos. E a gente fez sim, uma programação aí para falar desses afetos. Hoje é a segunda live, hoje a gente vai estar falando sobre a raiva e qual a função dela. Gostaria que você apresentasse, sim. Roberta, antes da gente entrar no assunto. Tá, ok. Então, também sou psicóloga clínica, né? Conheço a Helena já faz tempo, né, Helena? Tempinho. E aí, enfim, nesse processo aí também, ao longo desse tempo de clínica, eu atendo crianças também, adolescentes, enfim, né? Aos poucos eu fui incluindo aí, fui tendo essa experiência maior, assim, hoje em dia também trabalho com crianças especiais, né? E tem um outro lado também ao longo desse processo que eu comecei a fazer, fazer yoga, né? Que é uma prática que eu gosto muito, né? Através dessa experiência pessoal, eu também fui me interessando cada vez mais sobre, em relação às práticas meditativas, às práticas respiratórias. E aí, dentro dessa ideia, tem o mindfulness, que eu acho que é justamente uma ligação entre esse campo da psicologia e o campo desse saber milenar, né? Que eu acho que é tão interessante, que ajuda, né? Eu tenho trabalhado muito na clínica, incluindo esse tipo de prática de intervenção, muitas vezes. Então, é por aí. É isso. Bacana. Conheci a Roberta no Rio há um tempinho atrás, né, Roberta? E, Pouco tempo, né, Helena? Pouquinho tempo. então, vamos começar a falar sobre a raiva. Vamos, É, sim. eu acho que a raiva é uma Hum, das emoções aí que às vezes muita gente tem dificuldade de lidar, né? Eu acho que em dois sentidos. Primeiro, eu acho que é uma uhum, dificuldade geral da gente validar a raiva no outro, né? Que é uma emoção muito importante, sim. assim como todas as outras. E uma dificuldade Uhum, também da gente canalizar essa raiva, né? Da gente regular essa raiva. Às vezes a gente vê que tem muito essa dificuldade, né, Roberto? Porque eu acho que é sim. uma emoção que ela desequilibra, né? Quando ela vem muito, nos ativa muito fortemente, ela pode tirar a gente de um eixo aí, O prumo, do né? prumo. Sem, E a gente. sem dúvida. Roberto, eu queria que você falasse primeiro Uhum, sobre uma das uhum. funções da raiva, que eu acho legal, que acho que a psicanálise traz isso muito bem, né? Fala sobre isso muito bem, dessa função da raiva, função dessa criação de uma Sim, identidade, né? A criação do eu. sim. Gostaria que você começasse a falar Uhum. sobre essa função, uma das funções da raiva. Tá, tá certo. Então, a função da raiva, né, se a gente for pensar, a gente estava falando na sessão é ótimo, né? Na live passada, a gente estava falando sobre o amor, né? E justamente como uma característica, o amor tem essa característica de fusão, essa característica fusional, né? De uma busca por uma completude. E a raiva, ela tem essa característica de separação, de um afastamento, de um corte. Então, se a gente for pensar nesse primeiro momento, esses dois afetos, aliás, eles são extremamente importantes na construção do eu. Porque se a gente for pensar no bebezinho ali, quando a relação com a mãe, né, tem esse lugar aí de completude, de amamentação, do aconchego, do estar com o outro, que nem se sabe que é outro, né? Porque tem uma relação simbiótica com esse outro que cuida, com o cuidador, e ao mesmo tempo essa necessidade de separação, né? Do que incomoda, do que é desconfortável. Então, tem esse lugar, essa evitação, esse afastamento, na tentativa de, nessa relação com o outro, de bater, de morder, né? Quando a gente pensa no morder o seio da mãe, no empurrar a mãe, enfim, empurrar o outro, né? Bater, os soquinhos, né? Então, tem justamente a ver com essa construção da identidade que começa a partir dessa relação primeira
e dessa delimitação física, pele com pele, corpo com corpo, né? Esse desenho do que é o meu corpo, né? E nessa relação com o corpo do outro. Então, acho que esse movimento a gente percebe, por exemplo, uma criança menor, que até o que a gente estava conversando, né, na creche, nessa relação com os amiguinhos, é muito nesse lugar aí de bater, de morder, de uma agressividade a mais, né? Até porque ainda não tem a palavra para simbolizar. Então, tudo fica mais nesse sentido do que eu não gosto, eu vou e bato. Não gosto, eu vou para uma agressividade maior. E né? Então, nesse momento, essa raiva tem uma função muito importante. Ela tem, a função da raiva é importante em qualquer fase, né? Mas começa muito com o bebê, né? E como que aparece isso na adolescência, Roberta? Porque eu acho que é outra fase da vida em que que essa raiva, muitas vezes, aparece mais fortemente, né? Tem a ver também com essa criação dessa identidade, que é um momento que... Com certeza. Com certeza. Se a gente for pensar, na adolescência, você tem porque quando você fala do bebê, tem essa atitude, essa necessidade aí de sobrevivência, né? Então, a agressividade, ela está ali funcionando também nesse sentido dessa necessidade de sobreviver, de estar, de ser, né? E quando você pensa na adolescência, a adolescência de alguma forma, ela reativa isso, porque é justamente nesse momento que você está na relação com o pai, com a mãe, né, com o responsável, você sai daquele lugar da dependência maior, né, de uma dependência e de estar debaixo daquele guarda-chuva daqueles valores, daquelas opiniões, enfim, daquele estilo de vida para, não, peraí, mas como é que eu sou? O que que eu sou diferente disso? Como é que eu posso ser diferente? O que que eu acredito? E aí tem um choque de valores, de conflitos em relação a isso, que é importante nessa busca também de se experimentar diferente, de se perceber como alguém que, não, eu não sou como você, ou eu não acredito nisso. Ou, né? E aí, nessa busca... Ai, tá caindo aqui o fone toda hora. E nessa busca, a gente pode pensar aí nessa relação nas amizades, na relação que você tem nas paixões, né? Que é tudo muito intenso. Então, como naquele primeiro momento, tem uma sensação de fusão, de, nossa, você encontra sei lá, você conhece alguém e naquele mesmo dia já é o seu melhor amigo, né? Como a gente costuma falar, né? O best friend forever, BFF. Essa é a minha BFF, né? É o melhor amigo. E logo depois enfim, uma semana depois você odeia, né? Porque aquilo que você tinha percebido, que você achava que o outro representava, não é daquela forma, né? E aí é pura quanto a ilusão, e aí te dá um ódio, né? E aí tem essa separação. Então, assim, nessa busca, e aí é interessante isso, a gente pensa nos ídolos também, né? Quando a gente pensa no cantor, que você... E desses adolescentes que vão para a porta enfim, do teatro para ver o show, para ver o grupo, né? E passam, às vezes, um dia, ficam acampados ali porque querem ver, porque fantasiam. Então, tem essa coisa de maravilhoso, de eu quero, né, dessa cola mesmo em relação ao outro, né? E isso é muito importante nessa fase também, porque você está nesse movimento de busca e separação, se conhecendo. Então, são várias buscas que você tem nesse liga e desliga com o outro, nessa conexão e desconexão, que vai falando de você, que você vai percebendo, eu tive essa experiência, mas não é por aqui, me arrependi, acho que eu vou por aqui, eu me sinto mais à vontade dessa forma. Né? Tem a coisa dos grupos também, né, Helena? E uma coisa que eu acho que é importante pontuar, Roberta, que assim, é esperado, né, que na adolescência essa raiva vem mais fortemente, né, por todos esses processos que o adolescente está passando. Sim. E às vezes os pais ficam muito incomodados com essa rebeldia, mas às vezes um adolescente muito quietinho, muito pacífico, muito
concorda com tudo, esse sim talvez possa estar precisando de ajuda, né? Porque o normal é esperar um pouco dessa rebeldia, porque faz parte Exato. desse processo, dessa criação de identidade nessa fase, né? Com certeza, com certeza. Isso que você está falando é muito importante, porque senão a raiva tem a ver com esse lugar de separação, como a gente fala de construção da identidade, e se você não se apropria, se você não fala o que você acredita, se você não demarca aquilo que também é do seu desejo legítimo, né, de como você se sente bem para viver, você acaba ficando numa relação, ficando, e aí não só na adolescência, nas relações, a gente pensa nas relações amorosas, num lugar ali, né, um pouco, um lugar que leva um sofrimento, porque não é o que você gosta, você não tem mais afinidade, mas você tem uma dificuldade de cortar, de se separar daquilo, né? Até por medo, né? Ô, Tem muito Roberta, medo também desse isso. movimento. E você que trabalha mais com criança, o que Uhum. você acha desses pais que às vezes as crianças, por exemplo, porque é normal, como você falou aí, lá na infância, a criança já querer delimitar esse espaço e às vezes agredir os coleguinhas, às vezes na escola, com os amigos, e às vezes Sim. eu já ouvi pais, até hoje, às vezes, Uhum. fazendo um processo com adultos, sei lá, tá na infância, quando um coleguinha me batia na escola, minha mãe falava para eu bater de volta. Ou às vezes pai falando, se você apanhar na escola, se você É, não revidar, quando chegar em casa, você apanha aqui também. O que você fala disso, Roberta? exatamente. Desse tipo de Exato. orientação dos pais, né, quando a criança expressa essa raiva nessa forma de bater no coleguinha. Pois é. E aí, o quanto que é importante esse momento, né? Porque se você está naquela fase mais primitiva, mais primária, é, que você reage em relação ao que você não gosta, revidando, batendo, porque não tem ainda a palavra, né, na criança, no bebê, o quanto que é importante esses pais justamente incluírem a palavra, né? Essa criança poder também nomear o que sente, ter esse tipo de conversa, de olha, não, mas filho, não é batendo que você vai, né? Olha só, tem um coleguinha, ele é diferente de você, mas isso não significa que para você conseguir se satisfazer ou, enfim, fazer o que você acredita, que você tem que destruir o outro. Tem uma questão de convivência, de Sim. limite, né? E eu acho que é importante quando há esse tipo de tentativa da criança, né, de ir, de alguma forma fazer o que quer, ter o outro ali contendo, assim, olha, não é isso, não é assim, a bola não é só sua, né? Você não pode gritar dentro da sala de aula, né? Então, de alguma forma, você vai instituindo aí a lei, a Uhum. palavra, como uma forma de mediação, a conversa. Agora, se você age da mesma forma que o seu filho, né, que está ali, na verdade, no momento de aprendendo, né, como fazer isso, aprendendo a lidar com essas discussões mais primárias, né, as discussões agressivas, e aí fica complicado, porque realmente você vai reafirmando esse lugar de, como resposta ao que você não gosta, você agride. Como resposta ao que você não gosta, você destrói, E outra né? coisa, Então, acho que nesse sentido... Roberto, outra Uhum, coisa que eu acho que é importante falar e que a gente percebe muito é pais sim, invalidarem o sentimento de raiva das crianças, né? Como se a criança não tivesse o direito de sentir raiva, né? Uma coisa é vir com a palavra, com o exatamente. limite, de mostrar essa questão da necessidade de aprender a conviver em grupos ali. Outra coisa é invalidar Sim, né, a sim, criança, e aí vai para um adulto que não sabe nem, às vezes tem dificuldade até de nomear a emoção, né, de perceber o que realmente está sentindo, porque exatamente. as emoções não vêm sozinhas, às vezes vem um turbilhão, né, uma Uhum. raiva, é um medo, é uma frustração, é um ciúmes. Então, é muito importante que a criança, desde muito novinha, comece a Sim, entender, a identificar o que ela está sentindo, nomeá-lo, sim, sem para ela dúvida. saber regular, né? Porque eu acho que Uhum, uma raiva que vem de um uhum, ciúmes,
é diferente de uma raiva que vem de um medo. Então, acho que falta isso até na idade adulta, né? Até nos adultos, a entender o que realmente está acontecendo. Né? Sim, sim, acho que é essa possibilidade, como você falou, de nomear, né? Nomear os afetos, nomear o que você sente, ela está caindo toda hora o fone aqui. Nomear o que você sente é extremamente importante, porque ao nomear você consegue lidar e se responsabilizar em relação ao que você sente também, né? Ao invés de você dirigir aquela raiva ou qualquer outro afeto para o outro, né? Ao invés de você, não, eu estou com raiva, então eu vou destruir o outro, porque é dessa forma que eu consigo ser. Não, você, peraí, não um pouco aqui, né? Dessa necessidade de elaboração do que a gente sente, né? E quando não há isso, a gente acaba, por exemplo, né, nessa ideia que a gente está falando da raiva, né? Quando a raiva ela tem essa função transformadora de construção da identidade, só para a gente resumir, né, esse primeiro momento resumir. Tem uma função transformadora de construção da identidade, de percepção de quem sou eu, de quem é o outro, mas também a raiva, ela pode ser, e a gente pode pensar nesse excesso, ou que ela realmente pode ser destrutiva no momento em que você dirige ao outro e que essa sua raiva, sua agressividade. Então, a forma com que você acha que é possível para você existir é destruindo o outro. Achando que o outro não tem direito, né, a viver, a ser, porque aquele outro te ameaça. E eu acho que é interessante a gente pensar que a gente tem todo o direito de não concordar, de não gostar da forma que o outro trata, de não gostar dos valores do outro, de não ter afinidade, mas isso não significa que você tenha que, para viver, destruir o outro, né? Então, assim, qual é o ponto? E aí, o interessante, assim, qual é o ponto que me toca? O porquê dessa agressividade e o que eu faço com isso? Né? Que me mova de uma forma mais construtiva do que ficar fixa nisso, né? Porque muitas vezes a gente é fiel àquela raiva, né? A gente é fiel àquele sentimento em relação ao outro, né? Que eu acho que fica muita ideia de que para eu conseguir lidar com a minha raiva, eu tenho que destruir o que me causa raiva, né? E a questão não é essa, por isso que eu acho que é muito importante esse aprendizado, que muitas vezes eu acho que deveria ser, né, até disciplinas de escolas primárias, lidar com essas emoções, né, Roberto? Porque é totalmente esperado que a gente vai sentir raiva. Agora, o que faz com essa raiva é que vem os prejuízos na vida, né? E a gente vê muito isso, eu acho que sai de um normal quando a gente fala. Fica muito destoante, né? A pessoa que leva uma fechada ou que leva uma cortada que nem correu risco, pode entrar, ser ativada ali num processo de raiva, que a gente sabe que sai muitas mortes em trânsito, né? Eu acho que é uma coisa que é muito estudada, o que está ali. Eu acho que ali nesse momento, parece, pelo que eu percebo, assim, acho que é um sentimento de injustiça, a pessoa que corta o outro, a pessoa se sente injustiçada e vai para um nível de raiva ali que, se tiver armada, é um perigo sair morte por causa de uma bobagem, né? Muitas vezes. Exatamente, tem esse lado também. E eu acho que a gente pode pensar também, muitas vezes, numa tentativa, e aí de busca de identidade, ou desse campo de identitário, baseado na raiva, baseado no ódio. Então, eu me identifico à medida que eu te odeio. Eu sou Vasco porque eu detesto o Flamengo. Eu sou direita porque eu detesto a esquerda, entende? Então, você, ao invés de... É como uma necessidade de se sustentar por imagens, por sinais, por símbolos, mas de uma forma muito fixa naquilo, né? Então, assim, aí não há possibilidade de você pensar, bom, eu sou Vasco, ele é Flamengo, né? Pensando aqui na coisa do time, pode ser ideologia, etc.
eu sou Vasco, ele é Flamengo, mas isso é uma escolha dentro do esporte, né? Mas, enfim, ele gosta de música, eu também gosto, ele sabe quais são os pontos, assim, tem uma coisa que é para além daquela fixação, muitas vezes, identitária, de eu gosto disso, se o outro não gosta, não quero saber da sua existência. É interessante que é justamente remetendo, só para a gente lembrar aqui, porque teve essa gravação cortada, né? Daquele primeiro momento do bebezinho, que é aquele momento mais primitivo, mais primário, né, que você está construindo eu, e aí, assim, tudo que é externo faz mal, né? Eu acho que é justamente esse dentro e fora, dentro de mim, né? O meu corpinho aqui que eu estou construindo e fora. Prazer e desprazer, bem e mal. E você, é interessante como isso, de alguma forma, é reeditado ao longo da vida, né? Em muitos momentos, quando a gente se sente ameaçado pelo outro. Como de alguma forma, quando de alguma forma aquele outro te ameaça, né? E aí você vai para o campo dessa fixação, às vezes, identitária. Para eu conseguir existir, eu preciso ser, eu sou isso. Eu sou isso porque isso, de alguma forma, me conforta, né? Me traz segurança, né? E outra coisa importante que você falou, Roberta, é essa raiva quando o indivíduo está em grupo, né? Parece que o grupo valida essa raiva, essa agressividade. Isso a gente vê muito você falou em jogos de futebol. Isso é uma questão que eu sempre fiquei muito assim, gente, como que um jogo de futebol, que num primeiro momento, né? O que ele ativa tanto mas o jogo de futebol eu acho muito curioso, né? Porque a pessoa, ela é muito afetada, né? Os jogadores mais fanáticos, ou por um lado, que fica mega feliz quando o time ganha, ou de uma agressividade aí também, que há pouco tempo teve o jogo do Atlético, eu sei que teve uma quebradeira no estádio, então assim, eu acho que quando esse indivíduo tá né, que é ativada essa raiva, e quando o grupo, isso potencializa muito, o grupo valida a sua raiva. O que você me fala disso? Esse comportamento no grupo, essa raiva em grupo. Pois eu acho que tem a ver com essa, como é que a gente pode chamar? É uma identificação projetiva, né? Você projeta no outro aquilo que você quer, aquilo que você acredita, aquilo que você deseja que o outro seja. Então, aqui o Flamengo é uma maravilha para mim. Ele é, né, o que me faz viver. Ele tudo é bom, tudo ou aquele ídolo. Acho que não é assim. Eu acho que é, de uma forma geral, ou aquele ídolo, ou aquele grupo político, né? Você tem uma percepção, um olhar para o outro de que aquele outro ali é seu tudo. E independe de todos os todas as incoerências, tudo que ocorre ali, que fazia, porque você não quer saber desse furo. Dado aquela identidade, aquela projeção, aquilo que você projetou no outro, que é bom e que, portanto, o outro é ruim. Então, esse comportamento de grupo é essa necessidade de junto, de identificação, de segurança. A gente se sente mais seguro se a gente compartilha aquele mesmo sentimento com todas aquelas pessoas. Então, independente desse sentimento ter um aspecto de descolamento com a realidade, você fica colada naquilo, porque aquilo de alguma forma te traz segurança. E aí tudo que não seja aquilo você descarta, né? Então, eu acho que isso acontece muito, acho que é interessante isso que você está falando também, né? Que é um olhar muito binário para o mundo, né? Como a gente estava conversando, bem, mal, sim, não. E a gente percebe isso de uma forma também muito forte, inclusive hoje em dia, né? Acho que de alguma forma isso está voltando muito forte. Porque antigamente, né, quando a gente pensa no mal-estar, na angústia que a gente sente, antigamente tinha né, eu acho que o paradigma mudou, a gente até conversou isso na nossa outra live sobre o amor, né? Tinham certezas. Então, você tinha, de alguma forma, papéis mais definidos na sua vida, o que pensar, como achar o seu trabalho que você começava e você até o fim da vida, né? De certa forma, naquele trabalho, naquele funcionamento. E aquilo, de certa forma, te trazia uma estabilidade. Bom, eu sou isso. Hoje em dia,
Um conf... Hoje em dia, você tem na verdade, uma possibilidade, uma liberdade de escolha muito maior, né? No trabalho, cada hora é de uma forma. A gente está aqui, todo mundo se reinventando também nesses momentos. Tem muita gente trabalhando remoto, enfim. Tem uma fluidez maior em relação a esses papéis, nos relacionamentos amorosos, né? E como você quer se relacionar com o outro, né? Nas possibilidades de relação, enfim, muitas vezes é poliamor, amor livre, enfim, como é que você quer se relacionar? Só que essa liberdade, ela te traz muita angústia também, ela te traz um lugar aí de. Exatamente. E esse medo, aí você falou a palavra, né? Eu acho que é por aí. E esse medo e essa angústia de não saber por onde ir, sabe? Como é que eu vou circulando e andando na minha vida, faz com que você se colhe a certos aspectos identitários. Que Então, está é ligada à mais raiva fácil eu. também, né? O medo Exatamente. também Então, ela mais está fácil colado à raiva, né? fala. Exatamente, é mais fácil você se colar, só para concluir aqui, é mais fácil você se colar a certos aspectos identitários, porque aí você se sente muito mais seguro naquele aspecto, e aí, como a gente estava falando da raiva, né? Então, é mais fácil, eu sou isso, e para eu ser isso, para eu continuar acreditando que eu sou isso, eu sou esse papel, peguei, sou isso, fica, né, a gente faz de tudo para se manter ali. Então, o que não for aquilo, eu descarto, eu destruo, eu não quero, é o que me atrapalha, é esse outro que pensa diferente, é esse outro que vem com valor diferente, isso me ameaça, então eu não quero perto, né? Então, acho que tem a ver com esse processo mesmo, que eu acho que leva a mais raiva, né? A uma intensidade maior que a gente está Verdade. experimentando enquanto sociedade, Ô, hoje em dia. Roberto, acho que é importante a gente falar também, assim, para já ir Uhum. concluindo, como então a gente pode lidar melhor com a raiva, né? Essa é uma emoção necessária, Sim. porque ela tem muita função. Uma outra função importante que eu acho que a gente deixou claro aqui, ela tem a função da Sim. proteção, né? Ela tem essa função da Isso. construção desse eu e Da uma gente. É. função protetiva. Então, a raiva, ela precisa ser identificada, ser regulada, ser dada. Só que eu acho que Nomeada. nomeado, que a gente precisa, talvez o que seria interessante a gente tá dando algumas dicas, né, algumas sugestões, é de como então, formalidade que pode trazer prejuízos individuais, né, porque pode tomas, pessoa que não muito bem com essa raiva, pode ter problema de estômagos, ou até mais sérios, né, porque a raiva ali muito contida pode ir somatizando. E essa raiva Sim. também muito direcionada para o outro, né? Que pode trazer prejuízos no social aí, até mais sérios, né? Como dicas assim, o que que você acha? Não é bem dicas, né? Eu acho que assim, Sim. dicas A mesmo. Eu gente acho que assim, pensar junto, né? o que Sim, que a gente sim. pode estar sugerindo para lidar melhor com essa raiva, né? Eu acho que a primeira sugestão é a gente ter essa percepção, né? A gente está mais atento com o que acontece com a gente, que emoção é essa, que raiva é essa, se essa raiva está vindo dos afetos ali, né? Eu tô com medo, por isso eu tô com raiva. Eu tô, eu estou com ciúmes, eu estou com invejas, que são outros emoções, Sim, afetos ali, que já. também vem junto com a raiva, né? Sim, Acho essa que expectativa do que eu, né? Essa expectativa do que o outro seria e do que não é que me traz raiva, mas por quê? E como é que qual é o destino que eu dou a isso, né? a Isso é importante, eu acho que frustração, esse é o primeiro. A frustração. Exatamente. Essa frustração, ela é muito. Está caindo aqui o fone, eu te falei, né? Essa frustração, ela é muito importante também a gente for pensar, né? Você tolerar, você se frustrar, é um primeiro traço, também um primeiro. A gente pensa no momento, né? No primeiro momento, quando a gente está se desenvolvendo, é justamente: olha, eu não posso tudo.
não é possível tudo, né? Não é possível ficar, ter todo o espaço para mim, ou esse quarto aqui que eu divido com meu irmão, não, mas eu não quero que ele faça parte, não quero que ele esteja aqui, é tudo meu. Não é possível esse tudo, né? Então, você perceber e você aceitar que tem um limite, que a gente é limitado, que a gente tem uma delimitação aí, inclusive importante para a nossa convivência, para a nossa troca, é essencial, né, nesse sentido. E eu E acho talvez que... outras Ah, de, né, de identificar, nomear essas emoções, regular de essas formas de elaborar, regulação. né? Elaborar, né? E quando a gente Porque fala assim, quando dessas formas de você... regulação, talvez é a gente tentar canalizar essa raiva de uma forma mais saudável, né? Em vez de eu Sim, sair exatamente. batendo, se a raiva está muito ativa, em vez de eu sair batendo no outro porque eu não tenho esse direito, eu tenho direito de ficar com raiva, mas eu não tenho direito de bater no outro, de repente torcer uma toalha, extravasar essa raiva de uma outra forma, né? Fazer alguma atividade física. Eu acho que, assim, na verdade, isso é a possibilidade da gente se construir, né? Quando a gente pensa e a gente observa e nomeia o sentimento, já é uma possibilidade de se afastar daquilo. Se afastar no sentido de não ficar colado, não viver em função de, né? Às vezes a gente vive em função de um sentimento. Então, isso já nos afasta, a gente já tem uma percepção, uma observação mais clara em relação àquilo que está ocorrendo. E aí, peraí, eu tenho isso, eu tenho esse impulso agressivo, mas o que é que eu faço com isso para que ele seja mais construtivo? Como é que eu uso essa intensidade em mim, né? E aí eu acho que assim, o que a gente pensa como sociedade é o aspecto da educação, ajuda, é a arte, a dança, a cultura, né? Tudo isso que promove, né, no Esporte. sentido individual, exatamente, porque no sentido individual da elaboração e dessa convivência. Então, você está canalizando aquela intensidade de uma forma construtiva. O esporte é um canal extremamente importante, catártico, e ali, de alguma forma, também você usa você está lidando ali, porque tem uma agressividade, mas é uma agressividade que está ali dentro dos limites da lei, né, das regras do jogo, né? Como é que é tão difícil, né, para a criança a gente pensar aqui, né? Num primeiro momento, no jogo, né? Ela quer sempre ganhar. Não, sou eu. Não, primeiro eu, né? Não, mas se o outro ganha um ponto, muitas vezes a criança fica revoltadíssima, né? E como é importante esse aspecto também do jogar, né? Como essa construção dos limites, a construção da lei, a construção da convivência, de lidar com a sua frustração. Então, Ô, acho que tem muito Roberta, pano para mas manga e possibilidade de sair disso. Uhum. depende muito assim, a criança, a gente vê esse comportamento do meu, eu quero ganhar, eu não admito Uhum. me perder, eu tô com raiva porque você me abandonou, esperado e faz parte do desenvolvimento. O que não é muito Sim. esperado é esse comportamento no adulto, né? A gente vê tanto esse adulto que está lá naquele comportamento infantil, que não é que dá birra, né? De uma forma bem, as birras aí do adulto, porque está com raiva, porque está sendo frustrado, que para eu É ganhar verdade. você tem que morrer, tem que destruir o outro para se sentir vitorioso. Então, quando esse comportamento que é esperado lá na infância está se mantendo na idade adulta, aí já é uma questão de buscar ajuda, né? Porque o adulto saudável não está presente, está muito mais. E a gente vê Sim. isso muito, né, Roberta? Eu acho que assim, exatamente, é natural sentir, porque isso faz parte de nós, né? Da nossa construção. A gente tem aspectos agressivos, então faz parte sentir, a gente tem os nossos dias de fúria. A questão é a continuidade disso. É o quanto você fica fixo nesse sentimento. E aí, realmente, não é algo possível, né? Porque traz sofrimento para você mesmo, para as suas relações. A gente, um aspecto da raiva que a gente
eu acho que é interessante abordar também, porque tem essa raiva, né, de você destruir, querer atrapalhar ou destruir o outro que te atrapalha, mas tem a raiva também direcionada, que a gente direciona para a gente mesmo, né? Assim, no momento que a gente, poxa, você é um fracasso, né? Quando a gente se sente um fracasso, a gente acha que a gente não conseguiu aquilo que a gente idealizou, e etc. Você vai num fio condutor e numa rede que acaba levando a um olhar para si que é muito aniquilador, né? E que muitas vezes leva a efeitos muito punitivos, né? Através Essa autopunição, né, Roberta? a autopunição, né? Aquela culpa, se lembra? A gente Aham. tem uma live sobre isso, mas uma culpa que a gente direciona de uma forma punitiva, né? Para nós mesmos, e que leva a muitos tipos de sofrimento, né? Assim, através das compulsões, através de um gasto exagerado, de um comer compulsivo, de Sim. inclusive aspectos mais graves de corte, de se machucar, né? Isso aí Quando a vai gente ser se o tema corta, um tema de uma próxima aí, né? Que já está no cronograma, que a gente vai falar dessas, né? Dessa, sim. né? Punição. Eu esqueci o título agora. Culpa, né? Nós não temos? Nós vamos falar da culpa em algum A momento? gente Acho que sim. falou sobre a culpa. A gente falou. Ah, A gente já falou da culpa, já falou do amor, agora hoje a gente vai falar sobre a é raiva. E verdade. semana que vem vai ser sobre luto, Tristeza e tristeza e luto. depressão. Essas, Isso. tá? Então, É acho que a isso. gente vai encerrando aqui hoje, né, Roberta? Obrigada aí pelo convite desse projeto. Nesse momento, acho que poucas pessoas conseguem estar aqui com a gente, até por causa do horário, mas a nossa ideia é ir O material tá aí. O material tá construindo aí, né? material, discutindo sobre isso. Eu acho que é sempre agrega muito para a gente. Eu te agradeço muito. Com certeza, essa troca aí, né? E a possibilidade das Isso, muito pessoas bom. refletirem em cima desse tema, né? Isso aí. Tá Então bom? tá. Beijos, até Beijo, até próxima mais, tchau, sexta. tchau. Abraço. Tchau.